Fala galerinha do bem, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula aqui do Professor Vitão. E nessa aula de hoje aqui nós vamos estudar sequências e sucessões, ou seja, sequências ou sucessões, para ser mais claro. Sequências e sucessões têm diversas aplicações, principalmente quando se trata, né, de uma variação ali da natureza. Por exemplo, as pétalas de rosas, elas crescem de acordo com a seção, de acordo com a sequência, com a sucessão natural ali, você vai vendo a formação dessas pétalas de rosa. Da mesma forma também que as conchas ali sei lá, de lesmas, de alguns crustáceos, elas crescem também de acordo com a ordem natural daquele crescimento, que se a gente for observar através de microscópio, vamos ver que tem todo um padrão de crescimento. Então, para a gente pegar, né, uma ideia geral do que é sequência ou então sucessão, que o objetivo da aula é justamente esse, uma ideia intuitiva de sequência ou sucessão, nós podemos, por exemplo, analisar, né, como que a temperatura do ar varia durante um dia, né? Então, para a gente avaliar como que essa temperatura varia durante o dia, temos que realizar medidas em diversos horários diferentes. Por exemplo, vou criar uma tabela que na primeira coluna vai ser as medidas e na nossa segunda coluna vamos ter aqui as temperaturas. Então, na segunda coluna vamos ter aqui as temperaturas. Então, eu vou aferir a minha primeira medida, vou lá com o meu termômetro, então eu realizo aqui a minha primeira medida. E minha primeira medida eu posso colocar aqui como sendo de 11 graus Celsius. Em seguida, realizo a minha segunda medida, e minha segunda medida ela vai ter aí uma temperatura de 15 graus Celsius. Vou lá, realizo uma terceira medida e vejo que essa terceira medida tem uma temperatura de 18 graus Celsius. Realizo uma quarta medida, vou fazer diversas medidas aí. Na quarta medida, eu tenho uma temperatura de 21 graus Celsius. Então, se começo a analisar essas medidas, e essas medidas eu consigo ver que ela tem uma ordem pré-estabelecida, sendo tenho a minha primeira medida, a minha segunda medida, a terceira medida, a quarta medida. Eu consigo identificar, né, quais são os valores da medida, indicando qual é a posição, o horário do dia que eu fiz essas medidas. Então, a partir do momento que acontece uma organização, eu vou dizer que eu vou ter uma sequência. Então, a sequência é uma organização que tem uma ordem pré-estabelecida para que certos tipos de fatos naturais ou não, eles acontecem. Diferente disso que eu estou fazendo aqui agora, é quando nós trabalhamos, no caso, com conjuntos. O conjunto ele já não analisa essa sequência de um modo inteiro, né? Ele apenas coloca ali um conjunto de dados e aquele conjunto de dados ele não importa quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Em algum dos casos. Então eu posso dizer que essa sequência aqui de números, né? Cada posição que essas temperaturas ocupa, elas são chamadas de termos da sequência. Então a sequência ela pode ser formalizada e sendo escrita da seguinte maneira. Por exemplo, o meu primeiro termo eu vou identificar como sendo A1. Então, A1 é o meu primeiro termo, no caso aqui, o meu primeiro termo seria 11 graus. Então, eu vou escrever até aqui na frente, ó, o meu A1, e o meu A1 seria 11 graus. O meu A2 seria o meu segundo termo da sequência. Então, eu venho aqui, escrevo o meu A2, que seria o número 15. O meu terceiro termo da sequência, que vai ser o A3, e eu posso escrever bem aqui que o meu A3 ele é igual a 18 graus. E tenho também aqui o meu A4, o meu A4, 21 graus. Então, eu tenho aqui o meu A4, 21 graus. Se eu continuasse fazendo, né, inúmeras medidas, eu poderia dizer o seguinte, ó, que o meu último termo seria, o meu penúltimo, quer dizer, seria N menos 1.
Ou seja, a 1, a 2, a 3 e a 4 significa a posição que ocupa. Então, a posição do último termo seria uma incógnita n menos 1. E aí eu identificaria qual seria esse elemento. Então, falado isso, eu posso dizer aqui que o meu último termo, no caso, seria o n, ou seja, o enésimo termo da sequência. Vale ressaltar que uma sequência ela pode ser finita ou então infinita. Se a gente for avaliar, por exemplo, né, a sequência que forma os números pares, 0, 2, 4, 6, eu posso estabelecer que ela é uma sequência infinita. Mas se eu fazer uma pergunta para vocês da seguinte maneira, qual é o termo que ocupa a milésima posição? Então, o meu enésimo termo seria o que ocupa, no caso, a posição de número 1000. Então, é a partir desse momento que eu estabeleço um limite, essa sequência se torna aí uma sequência finita. Então, aqui, ó, o A1 ele é chamado de primeiro termo, A2 segundo termo, terceiro termo, e até o último termo de uma sequência, se ela for finita ou infinita, será chamado de enésimo termo. A matemática, ela é um estudo de padrões, podemos dizer assim. Um dos grandes objetivos da matemática é fazer a identificação de padrão. Por exemplo, é bastante interessante quando se tratamos aí da agricultura, a gente estabelecer um padrão exato de quando iremos fazer a plantação, porque precisamos aí de algum padrão comportamental da natureza. Por exemplo, você não vai plantar na época de seca, porque na época de seca as sementes não vão ter a quantidade de água necessária. Então se prioriza plantar alguns tipos de alimentos no período em que está prestes a chover. Então, esses padrões de quando chove e quando não chove, as estações do ano, a matemática, através de um estudo, né, a gente consegue, né, fazer certos tipos de previsão. E quando se trata de sequência, essas previsões, né, podemos chamá-las de termo geral de uma sequência. Então, agora iremos falar de uma lei de formação de uma sequência. Essa lei de formação de uma sequência, eu posso chamá-la de termo geral da sequência, né? Termo geral da sequência. E o que o termo geral faz? Ele diz quais serão os números dessa sequência. Por exemplo, se eu perguntar para você qual é o termo geral, qual é a lei fundamental, qual é a lei natural que forma a sequência de números pares. Então você vai lá e vai começar a escrever quais são os números pares. Então a notação seria, no caso, 0, 1, 2. Opa, errei feio, né? Se eu estou falando dos números pares, seria 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e aí você ia verificar que esse número aí não tem fim. Então, como que a gente poderia criar um termo geral, estabelecer uma fórmula natural para esse crescimento? Então, a gente ia começar a fazer algumas observações como essa. Esses números eles estão crescendo de 2 em 2, então eles têm uma razão, podemos dizer assim. 0 para 2, aumenta 2. 2 para 4, aumenta 2. 4 para 6, aumenta 2. Então, você começa a estabelecer. Então, eu já vou logo aqui de antemão adiantando que o termo geral dessa sequência seria AN. Então, seria um AN, 2 multiplicado pelo primeiro termo, né, pela posição do primeiro termo, menos 2. Então, eu posso dizer que isso daqui é a lei natural, ou seja, a lei que forma todos os termos. Agora, a gente não deve confundir a seguinte situação. O N, esse N aqui, ó, ele indica a posição. Então, a posição de número 1, o primeiro termo da minha sequência, que eu posso chamar de A1, que eu falei logo acima, o A1 é igual a 0. Mas a posição dele é a primeira, é a posição número 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, a minha posição número 1, o número que ocupa a posição número 1, seria 2 vezes 1 menos 2. Então, eu vejo que o meu primeiro termo ele vai ser, ó, 2 vezes 1, 2, menos 2 será igual a 0. 2 menos 2 igual a 0. Então, vocês podem observar que o número 1
representa a posição que ele ocupa. Não, esse número 1, o n, ele não é o zero, é o elemento que ocupa a posição número 1. Beleza? Então, o meu número A2, então eu vou ter aqui, que ocupa a segunda posição, seria 2 multiplicado aqui por 2, menos 2. Então, o número que ocupa a segunda posição, por coincidência, né? 2 vezes 2, no caso 4, 4 menos 2 igual a 2. Uma coincidência que o segundo termo, que é o 2, é igual à sua posição de número 2. Posso falar isso? Então, o número A3, no caso que seria aqui, ó, 2 multiplicado, agora a gente consegue observar com perfeição. N, quem é o N? A posição que aquele elemento ocupe, que seria a posição de número 3. Menos 2, que é a sequência dos números pares. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, no caso, seria 4. Então, A3, então, ó, o que ocupa a posição número 3 é o número 4. Ok? A gente pode passar, no caso, para a gente fazer um treinamento, primeiro fazendo algumas aplicações da matemática pura, fazendo um treinamento para que essas ideias sejam organizadas dentro dos nossos pensamentos, para depois levar aí para a matemática aplicada das relações que acontecem no dia a dia, fazer alguns treinamentos como, por exemplo, nessa letra A aqui, ó, eu vou pedir que você me fale quais são os primeiros 3 elementos, né, dessa lei de formação, que no caso é no caso aqui, o termo geral. Então, isso daqui é chamado de termo geral de uma sequência, e eu quero que você me fale os 3 primeiros elementos. Então, os 3 primeiros elementos, eles podem ser designados assim, ó, o meu A1, então, que ocupa a posição número 1, seria aqui, ó. Então, o meu A1 seria igual a 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, aqui, ó, o meu A2, que ocupa a segunda posição, seria 2 mais 1. 2 mais 1 igual a 3. O meu A3 seria 3 mais 1, que é igual a 4. Então, meus 3 primeiros termos da sequência é 2, 3 e 4. E o termo geral é igual a n igual 1, n mais 1, que forma aí, né, esse termo geral. Espero que essa conversa, né, inicial, só para a gente ter ideia, no caso do que estamos falando, né, de sequências e sucessões, que ela nasce a partir de um pré-estabelecimento de um termo geral. Eu quero saber, né, qual é o número que ocupa a posição que eu queira, né, podemos dizer assim. Agora, se eu viro para vocês e faço a seguinte pergunta, por exemplo, qual é o número que ocupa a posição de número 1000? Então, você vai lá, o número que ocupa a posição de número 1000 vai ser aqui, ó, 1000 mais 1. Então, o número que ocupa a posição de número 1000 seria o número 1001. Podemos dizer assim. Então, veja bem essa relação que eu faço questão de fazer ênfase, que o n, né, o número n, é a posição que algum elemento ocupa. Beleza? E o meu termo A1, no caso, seria o termo que ocupa a posição número 1, que seria o 2. O meu A2, ele é o 3. O meu A3, ele é o 4. Ou seja, o número que ocupa a posição número 1 é o 2. O que ocupa a posição número 2 é o 3. O que ocupa a posição número 3 é o 4. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor o que é uma sequência e a sua objetividade do seu estudo. E a próxima aula iremos estudar progressão aritmética e, posteriormente, algumas aplicações práticas desse conteúdo. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!